Olá pessoal, sou o Merlin, bem-vindos à minha torre. Continuando com a parte do jogador Beginner's Box. Hoje vamos ver ataques e movimento. Ataques e dano, se dá tempo, movimento. Então, ataques. Quando você faz um ataque e para outras ações, você usa a rolagem de ataque, compara com a chamadura do seu alvo. Tem 3 tipos de ataques principais. Ataques corpo a corpo, ataques à distância e ataques de magia. Algumas skills também podem ser usadas para fazer ataques, como Athletics, para agarrar alguém em vez de dar dano a eles. Então, primeira coisa importante, que a gente já viu outras vezes, é a penalidade por ataques múltiplos. Se você ataca mais de uma vez durante seu turno, você recebe uma penalidade de ataques múltiplos. Essa penalidade é mostrada na tabela abaixo. Se o ataque tem a palavra-chave ágil, como os punhos e algumas armas, a penalidade listada em Agile não é tão alta. Essencialmente, Agile é -1 cumulativo menor. Então, se em cada ataque você perde -5, no Agile você perder -4. Então, e aqui diz só até o terceiro ataque, mas quando você vai ficar em níveis mais altos é possível fazer mais ataques, então você poderia ter 4, 5, aí seria 15, 20, assim por diante. É bem simples. Sempre calcule sua penalidade de ataque múltiplo para a arma que você está usando naquele ataque. Se você atacou com uma espada longa, e então uma espada curta, que tem o trait de ágil, o ataque com a espada curta é -4, embora seu ataque mais alto tenha sido com uma arma que não é ágil. Isso é verdade. Se fizer 2 ataques com a arma comum e o terceiro com a ágil, sempre vai usar. Você simplesmente multiplica quantas ações de ataque eu fiz nesse turno. Se eu estou atacando com uma ação com uma arma comum, eu vou multiplicar a quantidade de ataques -1 por -5. Se for com uma arma ágil, quantidade de ataques -1 vezes -4. Pode parecer complicado, mas é bem simples. E penalidades à distância. Armas à distância e armas arremessadas são menos certeiras em alvos que estão muito longe. O incremento de distância da arma determina esse intervalo. Enquanto seu alvo está dentro do incremento de distância de sua arma, isso é chamado do primeiro incremento de distância, e você não tem penalidade na rolagem de ataque, com exceção do arco longo, que tem a característica de voleio, e aí se o alvo está dentro de 30 pés, você tem -2 para acertar, e o range do arco acho que é 120, então se ele tiver de 30 a 120 você não tem penalidade, se ele tiver de 0 a 30 você tem -2, apenas no caso do arco. Outras armas à distância não tem essa penalidade. Depois dessa distância, você recebe -2 de penalidade para cada incremento adicional além do primeiro. Ainda no arco, com 120, então se o alvo estiver entre 121 e 240, eu tomo -2, e assim por diante. As penalidades de ataque múltiplo e de distância podem aplicar ao mesmo ataque, dando uma grande penalidade no segundo ou terceiro ataque contra alguém muito longe. E aqui ele não fala, mas se eu bem me lembro, tipicamente a quantidade de incrementos máxima que você pode atacar com a arma é 6 incrementos. Então, no caso do arco longo, de novo, que é 120 vezes 6, vai ser... Como que é? 120 vezes 6 vai ser 5 vezes 120, que dá 600, 720 de distância. Que é bastante coisa. 720 pés é muita coisa. Bom, dano.
Se você faz seu ataque, ele acerta, ou se você acertou a magia acertou o seu alvo com magia para machucá-lo, você rola os dados para determinar o quanto você machucou o inimigo. Role o tipo e a quantidade de dados indicados em sua arma, adicione os números listados para habilidade, como bônus de força para ataques corpo a corpo, e o dano que você causa tem um tipo, por exemplo, perfurante ou fogo, que pode importar de acordo com as resistências de uma criatura e vulnerabilidades. Dano decresce os pontos de vida do seu alvo pela mesma quantidade de dano que você causou. Então, se você deu 6 pontos de dano a uma criatura, ela perde 6 pontos de vida. Se penalidades a um ataque iriam reduzir seu dano para 0 ou menos, ele ainda causa 1 de dano. Por exemplo, se arremessa uma adaga e rolou 1 no dano, e você tinha uma penalidade de menos 1 para rolagem de dano, daria 0, você ainda assim rola 1. E aqui ele tem uma tabelinha explicando os tipos de rolagem de ataque e os tipos de a origem do ataque e o tipo de dano. Então, por exemplo, ataque corpo a corpo, você causa uma vez o dado da arma ou do seu punho, soma força. Ataques à distância, uma vez o dado da arma, sem nenhum bônus. Ataque com arma arremessada, uma vez o ataque da arma e força. Magia, como ditado na magia, e tipicamente nenhum, mas tem magias que tem alguns. Você pode precisar dobrar ou cortar pela metade o dano, dependendo do tipo de ação que você usou. Por exemplo, muitas magias dão meio dano, seu inimigo passa num teste de resistência. Dano cheio se ele falha, e dobro de dano se ele falha criticamente. Você dobra o dano, você dobra ou divide o dano depois de rolar os dados, em vez de mudar o número. Adiciona os bônus antes de você dobrar ou dividir. Então você tem 2d6 mais 3, rola 7 mais 3 dá 10, se você for pela metade é 5, se for dobrar é 20, é bem simples. Danos especiais, como o dano extra de um ataque furtivo de um ladino, pode ser dobrado ou dividido também. Se você divide um número que é ímpar, o arredonde para baixo. Dano persistente, como sangrar ou estar pegando fogo, lhe machuca ao longo do tempo. Quando você ganha dano persistente, você não o toma imediatamente. Em vez disso, você toma ele no final de cada turno. Depois que você toma o dano, se você tenta um teste seco, dificuldade 15, para ver se você se recupera do dano persistente, senão você continua tomando dano. Então, imunidade, resistências e fraquezas. Dano pode afetar uma criatura de maneiras diferentes, se ela tem imunidades, fraquezas ou resistências àquele tipo de dano. Imunidade previne que a criatura tome qualquer dano, ou seja, o dano é reduzido a 0. Fraqueza quer dizer que o dano é aumentado pelo tipo listado, e resistência quer dizer que o dano é preventido pela quantidade resistada. Se você usou uma magia que dá 10 de dano de fogo e a criatura é imune a fogo, ela não toma dano. Se ela tem fraqueza 5 a fogo, ela toma 15 pontos de dano. Se ela tem resistência 5 a fogo, ela toma 5 pontos de dano. Esse ajuste aplica para cada instância de dano. Então, se você fez 3 ataques que dão dano concussivo contra uma criatura que tem resistência 5, cada um dos ataques vai dar menos 5 de dano. Tipicamente, heróis não têm imunidades ou fraquezas, embora é mais comum que eles consigam resistências, em alguns casos. Imunidade serve para mais do que apenas dano. Uma criatura pode ser imune a um tipo de palavra-chave, é completamente inafetada por qualquer coisa com aquela palavra-chave. E uma como imunidade a uma condição não pode ganhar aquela condição. Faz sentido, né? Por exemplo, uma criatura sem a mente lista mental nas suas imunidades.
Não apenas ela não toma dano mental, com uma magia com a palavra-chave mental não faz nada com ela, independente dos efeitos que ela causa. Em alguns casos, a criatura é imune a parte de um ataque ou magia, mas não o resto, e o mestre determina quando isso é o caso. Por exemplo, se você acerta um monstro que é imune a dano de fogo com sua espada flamejante, a espada em si ainda corta. Mas o dano extra flamejante não funcionaria. E aqui ele ainda explica que você pode danificar itens. As regras para atacar e danificar itens são um pouquinho diferentes das regras de atacar ou danificar criaturas. Ataques e magias geralmente não danificam itens, exceto por armadilhas, a não ser que seja dito o contrário. Se você tem um escudo, ele pode tomar dano se você usar a ação de reagir ao escudo. Ele não explica aqui como funciona dano a objetos, mas no futuro eu tenho certeza que a gente vai falar disso. Então, falamos de ataques e dano. No próximo vídeo devemos falar de movimento e cobertura, e talvez mais um pouquinho, porque esses são todos tópicos que parecem curtos. A gente vai ver até onde a gente vai. Estamos chegando bem perto do fim da parte do jogador do Beginner's Box. Então, obrigado, pessoal. Até mais e até